gente, aqui é a Júlia do Livro Nutri e hoje a gente vai conversar sobre livros em inglês. Por que ler livros em inglês? Como ler? Que livros ler? E tal. E é isso aí. Like a bird on a tree. Então, gente, sobre começar a ler em inglês. Eu quero dar dicas de como eu fiz isso, como eu faço isso até hoje e assim, por que fazer isso? Porque pra mim foi um passo muito importante no meu aprendizado na língua inglesa. Porque assim, eu acho que o que eu vou falar aqui deve servir para qualquer língua nova que você esteja aprendendo, esteja querendo aprender, ou pelo menos assim, para inglês, espanhol. Para inglês e espanhol funciona, tá? Para as outras aí já não tenho conhecimento, mas é o seguinte, como que foi a minha trajetória, digamos assim? Eu estudei inglês na escola mesmo e assim, infelizmente o ensino foi bem ruim mesmo, nível muito baixo de inglês e de aprendizado, que eu acho que a maioria das pessoas que estudou em escola pública ou sei lá como funcionam as outras escolas no Brasil foi assim. Mas, e aí como que eu consegui me aprofundar mais no inglês? No começo, eu usava aplicativos de inglês mesmo, como por exemplo tem o Duolingo, não sei se vocês conhecem, mas ele é grátis, assim, pelo menos o básico dele dá pra você aprender grátis mesmo. E ele não tem só inglês, ele tem inglês, espanhol, não lembro se francês, alemão, várias línguas. E assim, porque lá você vai aprender o básico do básico. Tipo, aprender a falar as cores e a escrever e pronome, montar frases e tal e tal. Mas desde esse comecinho você já pode começar a pegar livros de literatura mesmo para ler. Só que o que eu recomendo? Eu recomendo, assim, o que eu fiz pelo menos foi o seguinte. No começo eu usava bastante o Duolingo e não lembro se outros aplicativos, mas principalmente ele, para pegar esse básico mesmo. E aí, junto com isso, eu peguei aquele método antigo que eu acho que todo mundo faz, que é de você escutar músicas em inglês ou em outra língua que seja, né? E assistir filmes e séries em inglês, só que legendado em português. Isso eu fiz sempre com música, filme, série, sempre fiz isso. E assim, isso me ajudou muito, principalmente na questão da pronúncia, que eu ainda preciso aprender muito, mas assim, já aprendi bastante. E na compreensão também, sabe, das palavras e tal. E aí, depois que eu já tava mais ou menos entendendo, assim, começando a entender texto e tal, aí o que eu pensei? Eu preciso dar uma aprofundada nisso. E como eu não tinha como eu pagar um curso de inglês nem nada, eu pesquisei bastante sobre, tipo, maneiras de dar uma aprofundada no inglês sozinha e, tipo, de graça, digamos assim, né? E aí, o que eu encontrei que foi a melhor forma e que até hoje eu adoro estudar desse jeito, não posso chamar isso de estudo, mas pra mim funciona, é lendo livros em inglês. E assim, o que eu fiz? O primeiro livro em inglês que eu li, que eu comecei essa jornada, foi esse aqui, que é Alice's Adventures in Wonderland, que é Alice no País das Maravilhas, e aqui também tem Alice através do espelho, mas esse eu não li ainda, eu li só primeiro, que é Alice no País das Maravilhas. E assim, por que eu escolhi esse livro? Eu escolhi um livro que eu já conhecia a história, já era muito familiarizada com a história, por conta do filme da Disney mesmo, porque eu nunca tinha lido esse livro em português, mas assim, já vi o filme 200 vezes, então, tipo... E a história desse livro é quase idêntica daquele filme antigo da Disney, de desenho mesmo. Então, assim, eu sabia que tava de boa em questão de conhecer a história, sabe? E isso é um ponto muito importante que influencia muito. Por quê? Quando o seu nível de inglês é baixo e aí você pega um livro pra ler em inglês, só que de alguma história que você já conhece, tipo assim, toda a história, mesmo que seja através de um filme, e você sabe que o livro vai ser quase igual, vai ficar muito mais tranquilo na sua compreensão, sabe? E aí, outra questão foi porque Alice é um clássico da literatura, acho que não só infantil e, tipo, literatura mundial, né? Mas, assim, é literatura infantil também. Então, a escrita
dele é bem tranquila de entender, não tem muitas palavras assim mais complicadas e tal, mas vai ter algumas sim, e aí você vai ter que pesquisar sobre. Mas também foi por conta da ilustração, porque isso conta bastante, viu? Tipo, é um livro infantil e ele é cheio de desenhos, tipo, mas assim, ele todo, dá pra ver mais ou menos, ai. Ele é todo cheio de gravuras e, mano, isso ajuda demais na leitura. Você vai estar lendo alguma parte ali da história que, tipo, você não vai estar compreendendo muito bem o contexto. E as imagens vão ajudar nisso sim, sabe? Então, gente, essa questão de você escolher um livro que você já conhece a história, eu acho que é o primeiro ponto. Porque o primeiro ponto é você escolher, é a escolha do livro. Então, pode ser um livro que você já conhece a história, que no meu caso foi esse. Aí também pode ser um livro que você já leu o mesmo livro em português. E aí a gente vai para o próximo caso, que é aqui, que é esse caso que eu perdi a capa, então eu vou mostrar esse outro aqui, que é tipo, é continuação, né? Então aqui é Harry Potter and the Philosopher's Stone, e aqui é Harry Potter and the Chamber of the Secrets, que é Harry Potter e a Pedra Filosofal e Harry Potter e a Câmara Secreta, porque esses dois foram muito importantes, assim, nesse meu aprendizado também. Porque eu já li todos os livros do Harry Potter em português muitos anos e já conheço a história de cabo a rabo, tanto do livro quanto do filme. Então, assim, isso ajuda bastante. Ainda mais se for um livro que você leu recentemente e se lembra muito, sabe? Porque a associação das palavras vai ser feita muito mais facilmente e muito mais rapidamente também. Mas aí, Harry Potter também vai entrar na outra categoria, que é de, tipo, qual a opção de livro você pode escolher, que é ser uma linguagem fácil, que é... Isso aqui é um livro, tipo, infanto-juvenil. E não tem... É muito mais... Eu acho, inclusive, mais tranquilo Harry Potter do que Alice, porque Alice foi escrito muitos anos atrás. Não lembro a data, mas, assim, muito mais antigo do que Harry Potter, né? Então, Harry Potter é uma linguagem bem atual. É uma linguagem muito tranquila e eu acho que todo mundo conhece a história, né? Então, assim, Harry Potter... Ah, Percy Jackson também, sabe? Na verdade, eu posso falar só de Harry Potter e Percy Jackson. E eu também já li Maze Runner, que é... Eu não lembro como que ficou a tradução de Maze Runner, mas... Maze Runner, sabe? Que tem o filme e tem os livros. Eu li o primeiro, Maze Runner. E também é a mesma questão de Harry Potter. É muito tranquila a linguagem. Então, assim, são livros muito de boa pra você começar a ler, sabe? E aí, a terceira opção que na verdade, assim, se encaixa nas mesmas opções, mas é que eu tô dando outros exemplos já de livros, assim, que é o livro infantil. E aí, tem esse aqui que eu já li, que é Charlie and the Chocolate Factory, que é a mesma história de Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate. Não tem Charlie, é só a Fantástica Fábrica de Chocolate, foi mal. E também eu acho que todo mundo deve conhecer, já deve ter assistido aquele filme, que é com o Johnny Depp, mas tem um filme bem antigo também. Mas assim, é a mesma história. E aquele lá é um muito de boa, porque a história aqui do livro é, tipo, idêntica à história do filme. Não tem quase nada de diferente, sabe? Não tem quase nenhuma cena diferente, nem nada. E assim, esse livro aqui, a linguagem é incrivelmente tranquila, sabe? É tipo, eu acho que é um dos primeiros níveis, assim, um dos níveis mais de boa é esse livro. E assim, todos os livros desse autor, no caso, que é o Roald Dahl, não sei. Por quê? São livros pequenininhos, tipo 200 páginas, também são cheios de ilustrações, cheio de ilustrações, e a linguagem é muito tranquila também. Então, assim, isso aqui vai contar bastante na hora de você escolher o seu livro. E fica aqui dica. Então, tipo, todos esses são dicas de livros, tá? Pra vocês começarem a ler inglês. Bom, dito isto, o próximo passo é você realmente começar a ler. E aí, o que eu posso dizer? Não fica esperando muito, sério. Não fica esperando, tipo, você atingir um nível super alto de inglês, seja no curso que você faz, seja você estudando sozinho por meio de aplicativo, online, ou seja por livro, como for, não espere.
Porque, assim, no nível mais básico de inglês que você tiver, você já tem livros que você pode começar, como esse que eu falei da Fantástica Fábrica de Chocolate, que já é muito tranquilo. E quanto antes você começar, mais de boa vai ficar, sabe? Mais fácil vai ficar seu aprendizado e também mais conhecimento você vai ter. E assim, sobre a leitura, como eu ia falando, deixa eu só pegar aqui um minuto. O primeiro livro que eu li em inglês, então, foi Alice no País das Maravilhas. E eu tive muita dificuldade na época. Eu demorei bastante, porque assim, é uma história muito curtinha, mas eu demorei bastante pra ler por conta de ser o meu primeiro livro em inglês que eu tava lendo, né? E aí, o que eu recomendo você fazer? Você vai pegar, você vai começar a abrir o livro, e aí você vai começar lá do primeiro capítulo, normalzinho, vai ler. E aí, tipo assim, você vai ler o que você conseguir. Tipo, por exemplo, aqui em Alice, o primeiro capítulo é pequenininho, tipo, os parágrafos, né? Aí o que você vai fazer? Você vai ler o primeiro parágrafo, foi isso que eu fiz, tá? É isso que eu tô falando na minha experiência, no caso. Eu li esse primeiro parágrafo. Aí eu já fiquei assim, o que tá falando nesse negócio? Down the rabbit hole, não sei o que é isso. Mas aí, o que você vai fazer? O que eu fiz? Não dá pra você ficar pegando cada palavrinha que você não conhece, que você não entende o que aquela palavra significa e ficar traduzindo. Por quê? Porque vai ficar empacando muito essa leitura e aí, tipo, você vai acabar perdendo o contexto, tipo, você vai acabar se perdendo na história muitas vezes e aí vai ficar cansativo e tal. Mas assim, isso vai de cada pessoa, só que, tipo, o que funciona mais, pra mim, pelo menos, é eu ler. Por exemplo, eu leio esse primeiro parágrafo. Aí eu paro, aí eu fico assim, o que eu entendi desse primeiro parágrafo? Aí eu pego e penso, às vezes eu anoto o que eu entendi desse primeiro parágrafo e vou prosseguindo na leitura. E aí, depois, por exemplo, depois que eu terminar o primeiro capítulo, foi isso que eu fiz nesse livro. Depois que eu terminei o primeiro capítulo, eu peguei, voltei pesquisando as palavras que eu nunca, tipo assim, que eu não tinha nem ideia do que significava. E aí, na hora de pesquisar, é muito bom você pesquisar o sentido da palavra, tipo, o que aquela palavra significa, em vez de procurar e de ir direto na tradução dela, sabe? Tipo, põe lá no Google mesmo, sei lá, what's the meaning of alguma palavra aqui, rabbit roll. E aí, tipo, vai sair o que é o significado da palavra. Como se fosse um dicionário em inglês, tá? Tá difícil explicar aqui, mas tipo assim, vai no dicionário em inglês mesmo e procura o sentido de tal palavra pra você tentar compreender, em vez de ficar traduzindo. Porque se você ficar parando pra traduzir cada palavra, cada frase e for traduzir tudo, você não vai assimilando, você não vai aprendendo, sabe? Você vai só ficar, tipo, decorando aquelas coisas e aí você vai esquecer, não vai dar bom. E aí, por quê? Você não pode ficar... Você pode, claro, mas assim, o melhor é você esquecer o português quando você tá aqui. Você tá imerso na leitura de inglês. Eu vou entender esse negócio. Então, esquece o português. Você tá no inglês agora. Foca só no inglês. Tipo, começa a tentar pensar em inglês, o que você já consegue, sabe? O que você já tem conhecimento da língua. Começa a focar naquilo. Tenta ir pensando em inglês mesmo e, tipo, entrando na história e só focando no inglês. Esquece o português, porque aí você vai assimilar mais fácil e você vai compreender a história mais fácil, sabe? E você vai evoluindo. Então, assim, outra questão no início vai ser bem difícil sim, só que, por exemplo, o Lewis Carroll, que é o autor desse livro aqui, ele tem um jeito dele de escrever. E todo autor tem isso, certo? Certo. Então, no começo, você vai ficar tipo, que palavra é essa? O que isso quer dizer e tal? Mas você vai começar a compreender, certo? Porque você vai pesquisando e tal, beleza. E aí, ao decorrer da loucura, eu ia falar, meu Deus, ao decorrer da leitura, o autor muito provavelmente vai ficar repetindo mesmas palavras, mesmos... como que é o outro negócio que eu queria falar? Mesmas gírias, mesmas expressões, sabe? Ele vai repetir. Os autores fazem isso durante a história. Então, ao decorrer da história, vai ficando mais tranquilo de você entender, sabe? Então, isso é muito importante. Não fica traduzindo, vai compreendendo, tenta entender o contexto mesmo. E aí depois você volta e lê quantas vezes for preciso. Porque isso aqui é uma coisa muito legal de você, tipo, querer aprender mais inglês lendo. Por quê?
lendo livros. Porque você vai no seu tempo, mano. Tipo, você lê o primeiro capítulo, você não entendeu nada, lê de novo, lê de novo, lê de novo, lê no seu tempo, lê, tipo, devagarzinho, lê uma frase por dia, um parágrafo, um capítulo, até você ir melhorando, ganhando mais experiência, sabe? E, tipo, se for preciso você ler o livro 200 vezes, você pode ler 200 vezes de boa que você vai entender, mas não vai precisar disso, tá? Te garanto, você vai entender muito antes. E aí, assim, eu espero que vocês possam ter compreendido o que eu quis passar aqui, porque isso me ajudou muito. Até hoje eu fico nessa de, tipo, pegar livro e aí pegando livro com vocabulário mais difícil e tal, pra ir melhorando o meu inglês. As vantagens de você ficar lendo livros em inglês pra melhorar, pra aprender mesmo a língua e melhorar ela, é que assim, primeiro, o que qualquer leitura faz, expande o seu vocabulário. É impossível, porque, por exemplo, quando eu li esse aqui, que é A Fantástica Fábrica de Chocolate, e quando eu li, agora eu tô lendo esse livro aqui, que é Classics Fairy Tales, do Hans Christian Andersen, que são contos de fadas clássicos, mas assim, clássicos de não sei nem a data que isso aqui foi escrito, muito antigo mesmo. Então, assim, por ser muito antigo, a linguagem aqui é 1000 vezes mais complicada, mais complexa, assim, do que aqui em A Fantástica Fábrica de Chocolate, sabe? Então, nesse livro aqui, o meu vocabulário tá expandindo pra caramba, porque cada conto que eu leio, porque assim, os contos aqui, a maioria são tipo uma página só, mas cada conto que eu pego pra ler, do primeiro parágrafo até o último parágrafo, tem tipo 10 palavras, pelo menos, que eu nunca tinha visto em inglês e que, tipo, eu não faço nem ideia do significado. Então, meu vocabulário vai expandindo. E ao longo dos contos, vai repetindo palavras e expressões e tal. E eu vou aprendendo mais, vai ficando mais tranquilo, sabe? E aí, além dessa expansão do vocabulário, uma das grandes questões, assim, de você ler livros em inglês é porque você vai, tipo, se conectar com a história, sabe? Então, o que você faz? Pega algo que você gosta, pega um gênero que você gosta. Então, no caso, eu amo Harry Potter. Pra mim, ler os livros de Harry Potter em inglês é muito mais de boa, porque eu já sou apaixonada por essa história e, assim, eu me envolvo demais com a história. Então, eu vou ficar pensando naquilo, eu vou ficar lembrando, eu vou ler várias vezes e, tipo, isso faz você assimilar mais de boa, sabe? Faz ficar mais gostoso o processo de aprendizagem, entendeu? Não sei se eu tô conseguindo passar tudo que eu queria passar aqui, mas, assim, eu espero que sim. Só pra tentar, acho que, concluir esse raciocínio de por que fazer isso e como e tal, esqueci o que eu ia falar, meu Deus do céu. Enfim... A questão é, leiam em inglês, tá? Eu sei que, tipo, cara, quando a gente pega um livro... O tamanho desse livro é um tijolão aqui na minha cara, esse livro. E aí, depois desse, o próximo que eu quero ler é esse aqui. Ai, meu Deus, eu caí tudo. O próximo livro que eu quero ler em inglês depois de terminar esses contos de fadas é esse aqui, que é Huckleberry Finn, que é um clássico da literatura infantil americana, não sei se é britânica, foi mal, mas em inglês. E então, tipo, eu sei que a linguagem é mais tranquila por conta disso, mas ao mesmo tempo não é tão tranquilo por conta de ser antigo, né? Clássico, bem antigo. E aqui tem outras histórias também, mas o primeiro que eu quero ler é Huckleberry Finn. E eu tenho certeza que vai ser outro avanço. E, cara, a sensação quando você termina, quando você consegue, porque você vai conseguir, certeza que você vai conseguir. Quando você consegue terminar um livro em inglês, o primeiro livro em inglês que você termina de ler é tipo assim... Meu Deus, olha onde eu cheguei, cara, eu achava que eu nunca ia conseguir ler um livro em inglês. Quando eu terminei de ler, demorou pra caramba, demorou muito mais do que eu achei que fosse demorar. Mas não tem problema, o que importa é você chegar lá, você conseguir, entendeu? E o que importa é o nosso aprendizado, e o que importa é a gente tá fazendo uma coisa que a gente gosta e não desistir, entendeu? Porque dá pra conseguir, e quando você consegue é muito bom. E você vai querer continuar lendo inglês porque é maravilhoso. Sem falar, mano, na questão de você pegar as características da escrita original. Porque, assim, por exemplo,
Harry Potter, a autora é britânica, né? Então, tipo, o inglês foi a língua que ela realmente escreveu Harry Potter. Então, tipo, tem muita diferença. Mesmo que Harry Potter tenha uma tradução boa em português, de uma editora boa e tal, você ler no original é muito massa, é muito mais interessante, é muito mais gostoso, é muito melhor, tá? Então, assim, leiam, tá? Leiam livros em inglês, não fica achando que você não vai dar conta, porque você vai dar conta sim. Vai ser trabalhoso, mas se você não desistir, você vai conseguir. E qualquer coisa que eu puder ajudar, qualquer dúvida, sei lá, qualquer comentário, escreve aí nos comentários, me chama. Eu tenho vários livros pra indicar e assim, não desista, vocês conseguem, é muito massa, recomendo pra caramba. E todos esses livros aqui que eu recomendei, eu recomendo. Uau, que incrível! Várias repetições aqui, mas recomendo muito esses livros, tá? Tem outros que eu já li. Ai meu Deus, quase caiu. Tem outros que eu já li em inglês, mas esses são os que eu mais recomendo por enquanto, pelo menos. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Foi curtinho, eu acho. Não sei que tamanho que vai ficar esse vídeo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que possa ter incentivado alguém a embarcar nessa jornada maravilhosa. E é isso. Qualquer comentário, qualquer dica, dúvida, sei lá o que, qualquer coisa, converse comigo aí nos comentários, tá? E se vocês gostaram desse vídeo, comenta. E me avisa, me fala o que vocês acharam, se vocês querem mais vídeo assim, que vídeo que vocês querem. E é isso aí. Até a próxima. Beijo e tchau. E obrigada por assistir.